Antes de qualquer palavra dirigida ao céu, existe um silêncio que prepara o coração. É nesse espaço de quietude que a voz de Deus encontra lugar para ser ouvida. As Escrituras carregam textos que não apenas são lidos, mas sentidos, absorvidos, vividos. Entre todos eles, o Salmo 23 se destaca como um território espiritual profundo, onde cada frase carrega descanso, direção e vida. Não é apenas um texto antigo, é uma experiência contínua. Ao ser proclamado, ele se torna pasto verde para a mente cansada, águas tranquilas para a alma agitada e refrigério para o espírito ferido. Há palavras que informam e há palavras que transformam. Este salmo transforma porque conduz o coração diretamente à presença de Deus, revelando cuidado, proteção e esperança em meio a qualquer cenário. O Salmo 23 não fala de multidões nem de teorias coletivas. Ele nasce da intimidade. Não existem nós genéricos, mas um relacionamento pessoal e profundo entre o Criador e aquele que confia. É meu, é comigo, me conduz. Cada expressão revela proximidade, não distância. Davi não escreve como alguém que ouviu falar de Deus, mas como alguém que caminhou com ele. Essa é a força desse salmo. Ele atravessa gerações porque descreve uma experiência real. Ele alcança quem está no topo e quem está no fundo, quem celebra e quem resiste. Ele envolve toda a jornada humana, da tranquilidade à adversidade, sem perder a certeza de que Deus permanece o mesmo em todas as estações. Ao meditar nessas palavras, torna-se claro que não se trata de poesia exagerada, nem de um discurso religioso vazio. Cada linha foi moldada em momentos de pressão, perda e confronto. As convicções que sustentam esse salmo não nasceram no conforto, mas no meio de crises reais. É por isso que ele sustenta quem hoje enfrenta suas próprias tempestades. Quando a vida perde o ritmo, quando as respostas não vêm, quando a fé parece cansada, esse salmo não acusa, ele acolhe. Ele não ignora a dor, mas mostra um caminho através dela. Há força disponível para quem decide permanecer nessas palavras e permitir que elas conduzam o coração. Existem momentos em que a fraqueza parece dominar tudo. O futuro se torna incerto, as cores da vida se apagam e a alma se sente abatida. Nessas horas, o convite é claro: levantar os olhos, não para circunstâncias, não para ameaças, mas para Jesus. Permanecer perto dele não elimina o vale, mas transforma a travessia. A proximidade com o pastor muda a forma como a jornada é vivida. Mesmo quando os passos são lentos e o caminho parece estreito, existe direção segura para quem decide confiar. Esse é o ponto de virada. Não caminhar sozinho, mas permitir ser guiado. O fundamento de todo o Salmo 23 está logo no início. O Senhor é o meu pastor. Essa declaração define tudo o que vem depois. Não é apenas uma metáfora, é uma verdade espiritual que sustenta cada promessa do texto. O Salmo não gira em torno do esforço humano, mas da ação constante de Deus em favor dos seus. Assim como toda a Escritura, esse capítulo aponta diretamente para Jesus Cristo. Nele se revela o cuidado ativo de Deus, não distante, não indiferente, mas presente. Reconhecer o Senhor como pastor é aceitar ser conduzido, protegido e sustentado por Ele em todos os momentos da vida. Jesus se apresenta claramente como o bom pastor, aquele que conhece suas ovelhas e entrega a própria vida por elas. Essa não é uma imagem simbólica apenas, é uma realidade espiritual. Quando o inimigo tentou destruir, o pastor se colocou no caminho. Quando havia condenação,
ele ofereceu redenção. O sacrifício de Jesus não foi abstrato, foi intencional. Sua entrega garantiu proteção eterna. Ter um pastor assim não é motivo de medo, mas de gratidão profunda. É essa certeza que fortalece o coração e sustenta a fé, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Existem momentos em que a fraqueza parece dominar tudo. O futuro se torna incerto, as cores da vida se apagam e a alma se sente abatida. Nessas horas, o convite é claro: levantar os olhos, não para circunstâncias, não para ameaças, mas para Jesus. Permanecer perto dele não elimina o vale, mas transforma a travessia. A proximidade com o pastor muda a forma como a jornada é vivida. Mesmo quando os passos são lentos e o caminho parece estreito, existe direção segura para quem decide confiar. Esse é o ponto de virada. Não caminhar sozinho, mas permitir ser guiado. O fundamento de todo o Salmo 23 está logo no início. O Senhor é o meu pastor. Essa declaração define tudo o que vem depois. Não é apenas uma metáfora, é uma verdade espiritual que sustenta cada promessa do texto. O Salmo não gira em torno do esforço humano, mas da ação constante de Deus em favor dos seus. Assim como toda a Escritura, esse capítulo aponta diretamente para Jesus Cristo. Nele se revela o cuidado ativo de Deus, não distante, não indiferente, mas presente. Reconhecer o Senhor como pastor é aceitar ser conduzido, protegido e sustentado por Ele em todos os momentos da vida. Jesus se apresenta claramente como o bom pastor, aquele que conhece suas ovelhas e entrega a própria vida por elas. Essa não é uma imagem simbólica apenas, é uma realidade espiritual. Quando o inimigo tentou destruir, o pastor se colocou no caminho. Quando havia condenação, ele ofereceu redenção. O sacrifício de Jesus não foi abstrato, foi intencional. Sua entrega garantiu proteção eterna. Ter um pastor assim não é motivo de medo, mas de gratidão profunda. É essa certeza que fortalece o coração e sustenta a fé, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Existe um detalhe poderoso na imagem da sombra. A sombra só existe quando há luz. Isso significa que mesmo no momento mais escuro, a luz de Deus permanece ativa. Ele não se afasta, ele ilumina. O Senhor é luz e salvação, refúgio e fortaleza. Essa certeza redefine o medo. Quando a luz está presente, o caminho não desaparece, apenas exige confiança. A luz de Deus não apenas revela o caminho, mas dissipa o desespero e sustenta o coração que decide avançar. Davi compreendia profundamente essa realidade porque viveu como pastor. Ele conhecia o risco, a responsabilidade e o custo de proteger um rebanho. Enfrentou animais selvagens, defendeu o que lhe havia sido confiado e permaneceu firme mesmo diante do perigo. Nada disso era romântico ou fácil. Essa experiência moldou sua compreensão sobre Deus. O Senhor também enfrenta o perigo para proteger os seus. Ele não observa à distância, ele se envolve. A proteção divina é ativa e intencional. Esse salmo se aplica a decisões difíceis, a momentos de desânimo e a confrontos com o mal. Ele não é reservado apenas para dias bons, mas para toda a jornada. Quando o coração perde forças, ele sustenta. Quando surgem adversários, ele fortalece. Quando a fé é provada, ele lembra quem está no controle. Cada palavra reafirma que a vida do justo não está entregue ao acaso, mas conduzida por mãos seguras. A promessa final do Salmo não ignora a realidade das lutas, mas aponta para uma verdade maior.
A bondade e a misericórdia de Deus acompanham cada dia da vida. Não seguem à distância, acompanham de perto. Mesmo quando tudo parece contrário, a fidelidade de Deus permanece ativa. O mal não tem a palavra final. O cuidado do pastor não falha, não se cansa e não se perde no caminho. Essa verdade confronta diretamente o medo de que nada de bom acontecerá. O inimigo tenta gerar expectativas negativas, mas o Salmo reafirma a esperança. Deus continua conduzindo mesmo quando o cenário é difícil. A presença do pastor garante direção, proteção e futuro. Não há razão para temor quando ele está à frente. A confiança se fortalece quando essa promessa é internalizada. Agora, o coração se volta para a oração. Diante dessa verdade, a resposta natural é gratidão e rendição. Deus é reconhecido como pastor fiel, guia constante e fonte de sustento. A dependência total não é sinal de fraqueza, mas de confiança. Ele conhece cada necessidade antes mesmo que seja expressa. Ele conduz ao descanso e restaura o que foi desgastado pelo caminho. Mesmo reconhecendo os desafios da vida, a oração reafirma que nenhuma caminhada acontece sozinha. Nos vales, Deus permanece. Sua presença conforta, direciona e protege. A confiança não está na clareza do caminho, mas na certeza da companhia. Cada passo é sustentado por sua fidelidade. Jesus é exaltado como luz constante. Mesmo quando tudo parece instável, ele permanece firme. A fé é fortalecida pela lembrança de que Deus trabalha em todas as circunstâncias. Nada escapa ao seu controle. O coração encontra segurança nessa verdade. A mesa preparada na presença dos inimigos simboliza provisão em meio à adversidade. O cuidado de Deus não é interrompido pela oposição. O cálice transbordante revela a abundância que não depende das circunstâncias. A bondade divina se manifesta mesmo nos cenários mais improváveis. A promessa de habitar na casa do Senhor traz perspectiva eterna. A jornada não termina no vale. Existe destino, existe propósito, existe permanência na presença de Deus. Essa esperança sustenta o presente e fortalece o futuro. A oração se estende àqueles que hoje se sentem sozinhos, cansados e sem direção. A luz de Deus alcança esses lugares. O pastor continua guiando, restaurando e conduzindo ao descanso. A presença dele transforma o vale em passagem. O salmo se torna um lembrete constante de quem Deus é. Ele fortalece a fé, renova a esperança e gera confiança. Cada palavra reafirma o cuidado divino sobre a vida daqueles que confiam. A resposta final é viver com a consciência de ser cuidado pelo bom pastor. Uma vida guiada por essa verdade reflete confiança, paz e perseverança. A jornada continua, mas nunca solitária. O Salmo 23 permanece como uma âncora espiritual. Ele declara que Deus é pastor, protetor, provedor e salvador. A ele pertence toda a glória. A caminhada segue sustentada por sua presença fiel, hoje e para sempre.